E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é uma das pioneiras da audiodescrição no Brasil, fundadora aí do Ver com Palavras, doutora em audiodescrição, Lívia Mota. Doutora Lívia Mota, uma boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraty, é um prazer estar aqui hoje conversando com você sobre esse recurso de acessibilidade comunicacional que tanto vem ampliando e incluindo as pessoas com deficiência visual, principalmente na área cultural. Obrigado, prazer é nosso. Lívia, eu vou pedir primeiramente para que você faça aí a sua descrição. Ah, pois não. Então, eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho os cabelos louros, na altura dos ombros, com mechas mais claras, olhos verdes, uso óculos de armação transparente. Hoje estou vestindo uma camiseta preta estampada com arabescos cor de vinho e dourados, estou com um colar azul, estou aqui no meu escritório, tendo ao fundo uma estante com muitos livros e pequenos objetos de decoração. Ok, muito obrigado. O que te levou a ir para essa área de audiodescrição? Olha, Felipe, eu trabalhava com ensino-aprendizagem de inglês, trabalhei muitos anos em escola de idiomas, trabalhei mais de 10 anos no IASIG, como professora, depois como coordenadora, e aí eu iniciei nessa época um trabalho voluntário na Laramara, ensinando inglês para alunos cegos e com baixa visão. E foi muito interessante a experiência, eu nunca tinha trabalhado com alunos cegos e foi muito desafiador e muito interessante essa experiência. E eu acabei indo fazer o meu doutorado sobre o ensino-aprendizagem de inglês para alunos cegos e com baixa visão, na PUC de São Paulo, em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. E aí comecei a entrar nessa área, né, a conhecer mais sobre as questões ligadas à deficiência, à inclusão, e fiz parte do meu doutorado lá no Reino Unido, na Universidade de Birmingham, e foi lá a primeira vez que eu me deparei, então, com o recurso, com a audiodescrição em filmes. E aí já me interessei muito pelo recurso, principalmente por trabalhar com pessoas com deficiência visual, né? E quando eu voltei aqui no Brasil, já começava a se falar alguma coisa sobre audiodescrição. A gente sabe que o primeiro evento com audiodescrição no Brasil foi no Rio de Janeiro, no Festival Assim Vivemos, né? Isso foi 2003, olha aí. Já se foram mais de 20 anos, né? Também já tinha a Bel Machado em Campinas, que já fazia audiodescrição de filmes lá no Espaço Braille, no Ponto de Cultura. Então, as coisas começavam a se articular, né? E eu, logo que cheguei, eu já trouxe materiais, já comecei a estudar, já comecei, então, a experimentar o recurso. E fui mudando gradativamente de área, né? Do ensino-aprendizagem de inglês, eu fui passando para essa área da acessibilidade, da inclusão. Na Laramara, você tinha todo o suporte, inclusive eu estudei no Laramara também, com a Lara, inclusive, tive a felicidade de ter aula com a Lara também. Aliás, meu abraço para a Lara. No Laramara tem todo um suporte, né? E na escola aonde você trabalhava, você se deparou alguma vez com algum aluno mesmo que não seja deficiência visual, com algum aluno tipo de deficiência? Então, você sabe que quando eu comecei esse trabalho, eu acabei contagiando, assim, pelo entusiasmo, outros professores que também passaram a dar aula lá na Laramara, como professores voluntários, né? A Laramara
é uma instituição referência na deficiência visual no Brasil, e eu levava os materiais do IASEG para serem impressos em braille lá na Lara Mara, né? E sem dúvida nenhuma, eu passei a discutir essa questão de ter alunos com deficiência nas escolas de idiomas, fiquei discutindo esse tema e certamente eu aprendi muito com a experiência e pude compartilhar essa experiência com muitos professores. E eu tenho um trabalho hoje também sobre audiodescrição na escola, a importância desse recurso como uma ferramenta pedagógica para ser utilizada na escola, não somente para alunos cegos, mas para todos os alunos, porque a leitura de imagens acaba contribuindo muito para o processo de aprendizagem. Você já teve a oportunidade de fazer audiodescrição de materiais didáticos? Sim, já trabalhei bastante com materiais didáticos. Nós percebemos que os livros didáticos, eles têm uma infinidade de imagens. E fazer a audiodescrição dessas imagens contribui muito para o entendimento do tema, para o próprio processo de aprendizagem, né? Eu também gosto de enfatizar que na escola a escola é um lugar onde as imagens são fartamente utilizadas, não somente no livro didático, né? Mas em eventos, a imagem está ali presente o tempo todo, né? Nos mais diferentes tipos de atividades. Então, fazer essa leitura de imagens na escola contribui demais para todos, inclusive para o próprio professor. E tem matérias que aparecem muito bem mais, né? Tem uma matemática, por exemplo, aqueles gráficos. Sim. Geografia, né? Aparece com muita frequência. Sim, os livros de história, geografia, ciências, né? Sempre ricamente ilustrados, sem dúvida nenhuma. Na própria contação de história, né? Os livros de história têm ilustrações belíssimas, mas nem sempre essas ilustrações são exploradas devidamente, né? Porque ali o professor fica trabalhando com o texto, mas a imagem também tem um papel fundamental. Então, eu tenho trabalhado muito com isso também, né, com a formação de professores para o uso da audiodescrição na escola. Tem um trabalho também de contação de histórias com recursos multissensoriais para transformar realmente a contação de histórias num momento mais mágico, mais significativo para alunos e professores. Olivia, e como é que está a aceitação das escolas, assim também como das secretarias municipais de educação, dos estados também, estaduais? Como que eles estão absorvendo essa questão da importância da audiodescrição na escola? Olha, aos poucos, as secretarias têm percebido essa importância. Eu mesma já dei cursos nas diretorias regionais da Secretaria Municipal aqui de São Paulo. Também já dei um curso pelo MEC e junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, já ministrei 2 cursos de aperfeiçoamento sobre audiodescrição na escola. E aí esse curso foi online e tivemos um número muito grande de professores participando. Então, é um trabalho, Felipe, que tem que ser um trabalho contínuo, né? De formação, de insistir sobre a importância do recurso para que mais e mais professores passem a utilizar em sua prática pedagógica. A audiodescrição, ela vem evoluindo nas diversas formas. No cinema, por exemplo, tem aquele aplicativo que põe no telefone celular e fica com a descrição.
Nos concertos tem aquele radinho, né, que o pessoal utiliza com o fone. Sim. Nos outros países é também utilizado aquele radinho? Sim, mas a gente tem percebido que a audiodescrição no Brasil tem avançado bastante, viu? Tanto nos números de espetáculos, na variedade de espetáculos, na oferta mesmo do recurso, principalmente devido a políticas públicas de inclusão, né? E de inclusão cultural também. Nós temos as leis de incentivo, por exemplo, com a obrigatoriedade do uso do recurso. Então, se você está inscrevendo um projeto, um espetáculo, uma exposição, se você tem os projetos já têm esse espaço ali, né, para os recursos de acessibilidade. Então, se você já contempla isso no seu projeto, você tem muito mais chance de de receber o recurso. Então, isso é muito importante. As políticas públicas têm contribuído muito para o avanço do uso da audiodescrição. O uso do recurso, sim, como você perguntou, acontece em outros países também, mas o Brasil vem se destacando pela variedade de espetáculos e também o número de espetáculos que têm sido oferecidos com audiodescrição. Eu estive em setembro do ano passado, nós tivemos o evento, o Seminário Internacional da Deficiência Visual, né? Que tivemos a participação de muitos e muitos países, aí entramos em contato com várias pessoas, sabendo como que estava o uso desses recursos de acessibilidade, e pudemos perceber que realmente o Brasil vem se destacando, sem dúvida nenhuma. Vocês fazem bastante, né, inúmeras audiodescrições, principalmente de concertos. Sim, a gente tem trabalhado com vários tipos de espetáculos, né? Os concertos na Sala São Paulo, no Teatro São Pedro também, com a Santa Marcelina Cultura, com a USESP, fazemos também as óperas no Teatro Municipal, muitos espetáculos no SESC, no SESI, e em outros teatros também, e temos ido também para o interior, para a itinerância de alguns espetáculos, né? E o que a gente percebe, Felipe, é que esse público, né, vem aumentando. Nós trabalhamos fortemente na formação de plateia, porque não adianta você ter esse trabalho de acessibilidade comunicacional e não ter público para aproveitar do recurso, né? Então a gente faz muito fortemente o trabalho de formação de plateia. Então a gente vê esse público sempre crescendo, sempre. Tem as pessoas que fazem parte de um público fiel, né? Nós temos pessoas que comparecem sempre, mas, por outro lado, temos sempre pessoas novas chegando para assistir. Então, isso é maravilhoso, né? Então, a gente tem trabalhado bastante. Agora, no mês de julho, a gente vai ter um espetáculo no Teatro do SESI, na Avenida Paulista, chamado Lia Lia, com a Beth Coelho e Camila Pitanga. Vamos começar também, a partir de agosto, uma temporada até dezembro, de outro espetáculo no SESI, sobre a vida de Guimarães Rosa, que é o Joãozinho, Joãozito, né? E agora também no mês de julho nós temos um número grande de concertos por causa do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Então a gente tem assim um número bem grande de concertos acontecendo tanto em Campos do Jordão, como na Sala São Paulo, como na Estação Motiva Cultural.
Então, temos um movimento bem grande. Tem um outro espetáculo que nós fizemos a audiodescrição na semana passada, Jabuticaba Nasce no Tronco, um espetáculo maravilhoso que fala sobre adoção e morte, muito sensível e poético, vai ser apresentado novamente no mês que vem. Então, a gente está sempre aí, a ver com palavras, né, envolvidos com muitos tipos de espetáculo. Também tivemos agora na semana passada o Disney on Ice, que foi muito bonito, foi no ginásio do Ibirapuera. Tivemos também um espetáculo ótimo da Thaís Araújo, Mudando de Pele, lá no Sesc 14 Bis. Então, temos sempre aí espetáculos, viu, Felipe? Então, a nossa questão de formação de plateia. Uhum. Infelizmente, a música erudita, a ópera, né, não é uma coisa que muitas pessoas, a maioria da população, não tem muito acesso, né, por ser uma linguagem muito específica. Como formar plateia para esse tipo de espetáculo e na questão também da linguagem desse tipo de música, né? Como fazer a audiodescrição de um espetáculo que tem uma linguagem tão própria, tão difícil. Você tocou num ponto muito importante, porque assim, quando a gente fala em ópera, às vezes a gente fica imaginando e realmente que é um espetáculo para um público mais restrito, né, que é um espetáculo tão grandioso, e às vezes as pessoas se sentem um pouco intimidadas também de um concerto, a música clássica, a música erudita, mas a gente tem feito realmente esse trabalho de formação de plateia, divulgando, e nós temos visto um aumento muito grande desse público, porque a princípio algumas pessoas tendem a rechaçar a ideia, eu acho que eu não vou gostar, mas quando experimentam, gostam muito, principalmente com acessibilidade, Felipe. Então, isso tem sido fundamental. E a gente também tem oferecido a interpretação em Libras, né? E para nossa surpresa, o público de surdos também vem crescendo. Porque você fala, como o surdo aproximar do mundo sonoro, né, das óperas, mas vem crescendo também, porque as pessoas experimentam com o recurso de acessibilidade e gostam muito. Então, a ópera é um espetáculo grandioso, com cenários maravilhosos, muitos personagens, né? Então, nós fazemos, então, toda uma preparação, as notas introdutórias, falando sobre figurinos, falando sobre cenários, personagens. Depois, durante o espetáculo, é feita também a leitura das legendas, né? Agora, nos concertos também as pessoas têm uma curiosidade, falam, mas um concerto não tem necessidade de ter acessibilidade. Claro que tem. O concerto tem todo um ritual que é muito visual, certo? Então a gente já vai falando tudo isso que faz parte desse ritual. Então, a entrada dos músicos, quantos músicos são por naipe, né? Quantos músicos tocam cordas, metais, madeiras, né? Que instrumentos são esses? Como eles estão posicionados no palco, que roupa, que traje eles vestem quando o concerto é à noite, os músicos vestem o fraque, um traje de gala que é mais comprido atrás, gravata borboleta, as mulheres usam vestidos longos, né? Então, depois que eles estão todos no palco, entra o Spala, que é o primeiro violinista, né? Então, o primeiro violinista é a pessoa que entra antes do maestro.
Então, ele tem a função de afinar os instrumentos da orquestra, ele faz um sinal para o oboísta que toca a nota diapasão, que é para a afinação de todos os instrumentos, né? Em seguida entra o maestro regente da orquestra, e aí todos os músicos se levantam. Olha quantas coisas visuais que eu estou mencionando aí, né? E os músicos se levantam, o maestro cumprimenta a plateia, depois ele sobe no pódio, que é um praticável quadrado, que fica à frente da orquestra, né? E começa então a reger. E durante a regência, a gente também faz a audiodescrição da dinâmica musical, os instrumentos em destaque, as técnicas que estão sendo usadas, utilizadas. Muitas vezes os músicos, por exemplo, cordas em pizzicato é uma técnica. As cordas são pinçadas com a ponta dos dedos, então a sonoridade é muito específica. Ou a técnica do staccato, notas curtas na sequência, essa dinâmica musical e consultoria é feita por uma pessoa com deficiência visual, que é o Felipe Monteiro, que é músico, né? Então, nós trabalhamos juntos nessa construção do roteiro de audiodescrição. E as pessoas têm gostado muito, e temos também, antes do início do concerto, as notas introdutórias, que aí a gente também fala sobre os compositores, o repertório. Nossa, é muito completo, né? Então a gente tem tido um público cada vez maior, viu, Felipe? Olívia, e nesse tipo de espetáculo, qual geralmente é a faixa etária que vai assistir esse tipo de espetáculo ou varia? A faixa etária é jovens e adultos, de óperas e concertos. Não, mas eu digo assim, além de jovens, tem o público mais idoso que acompanha? Assim, também jovens, adultos, pessoas mais idosas, temos sim. Agora, para óperas e concertos, o público infantil é pequeno. Às vezes, alguma criança, assim, dos seus 10, 12 anos, comparece, mas é pouco. Crianças mais nos espetáculos infantis, viu? Mas o público é diverso, viu? Nós temos jovens, adultos e idosos também. Essa questão da acessibilidade em libras, todos os sinais de ópera, dos instrumentos, eles são sinais nacionais ou por ser uma coisa muito complexa da linguagem internacional dos sinais? Não, sempre nacional. Cada país tem a sua língua de sinais específica. Alguns sinais são similares, mas cada país tem a sua língua de sinais. Olívia, e a questão de, durante todo esse tempo, você tem dado cursos? Sim. Audiodescrição. Como é que está a procura da população em geral pelos cursos? Sempre tem uma procura grande pelos cursos e a gente tem visto que essa formação de audiodescritores tem agora também tido os cursos mais longos, né? Eu coordenei o primeiro curso de especialização em audiodescrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi maravilhoso, nós formamos 36 audiodescritores de diversos lugares do país, foi ótimo. E agora a gente tem visto outras universidades oferecendo os cursos de especialização. Isso é maravilhoso, porque os cursos de longa duração garantem uma formação mais consistente dos audiodescritores, sejam eles narradores, roteiristas e consultores. Eu tenho dado também cursos para consultores. Agora, recentemente, nós finalizamos um curso de formação de consultores em audiodescrição lá para uma associação de Caruaru, de pessoas com deficiência visual de Caruaru, a ACACE.
cuja presidente é a Lucy Tertulina. Então, eu dei um curso de 40 horas de duração lá para a formação de consultores em audiodescrição. E, como eu estava falando também, os cursos de especialização agora são oferecidos por outras universidades, tem a PUC Minas, que tem oferecido essa modalidade de curso. Eu já sei de curso também, acho que no Amapá vai abrir outro, um de aperfeiçoamento também em audiodescrição, vai ser dado no Rio também. Então, isso é ótimo, porque, assim, os cursos livres de 20 horas, 40 horas, oficinas e tal, são bons, claro, porque começa a discutir o tema, a provocar esse interesse, mas como o recurso tem toda essa complexidade, é muito importante os cursos de longa duração, para uma formação mais consistente, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E quais são as referências em audiodescrição internacionais? Nós temos vários teóricos internacionais, né, que a gente participa de seminários, encontros, lives, e tem essa conexão com audiodescritores de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, o Joel Snyder, da Alemanha. A gente tem, sim, uma interlocução com audiodescritores internacionais. E como a audiodescrição começou antes, né, ela nasceu lá nos Estados Unidos nos anos 80, então nós nos baseamos nos materiais, né, da Europa, dos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, no Reino Unido, nos materiais. Agora nós temos uma audiodescrição que foi se consolidando com características brasileiras. Nós fomos imprimindo o nosso jeito de fazer a audiodescrição, embora nós tivéssemos bebido nas fontes internacionais, claro, né? Referência para os nossos trabalhos. Olívia, uma coisa que o brasileiro gosta muito é a questão do esporte. Sim. Como fazer a audiodescrição a nível esportivo? Então, hoje mesmo eu ainda estava conversando, porque agora tem o canal da TV Claro, né, que está oferecendo a audiodescrição dos jogos, né? Nós fizemos uma vez na Copa de 2018, se não me engano. 2018 foi na Rússia. Isso, nós fizemos a audiodescrição de um jogo Brasil e Bélgica, que até o Brasil perdeu. Nós fizemos a audiodescrição de um jogo no Museu do Futebol. Foi uma experiência muito interessante, Felipe, porque nós nos baseamos em um projeto do Reino Unido de formação de locutores esportivos para fazerem a audiodescrição. Então, quando nós fomos convidados para fazer a audiodescrição desse jogo, nós convidamos um locutor esportivo que já trabalhava na Band, já tinha feito outras Copas, o Maurício Bonato. Então, nós fizemos uma formação com ele, eu e o Laércio Santana. Você conhece o Laércio Santana? Grande Laércio. Grande Laércio. E ele adora futebol, né? Então, nós fizemos esse período preparatório de formação para o Maurício Bonato e ele fez a audiodescrição, ele fez a locução do jogo, inserindo a audiodescrição, entendeu? E nós completávamos um pouquinho para falar de aparência dos jogadores, as reações das torcidas, né? Mas é muito importante que a audiodescrição de
esportes seja feita por pessoas que têm uma fluência muito grande no esporte, né? Para usar o jargão. Eu não saberia fazer uma audiodescrição de futebol, porque eu não sou uma pessoa que conheça futebol, os termos, entendeu? As regras. Então, isso é muito importante que seja feito por uma pessoa da área. Então, daí a necessidade de fazermos formação de locutores, comentaristas esportivos, para que eles percebam a relevância do recurso, né? Depois desta Copa, não houve mais algum pedido? Não, depois a gente não fez mais, nós estávamos até planejando um curso para locutores esportivos, mas em seguida veio a pandemia e tal, então esse projeto, ele foi abortado, né? A gente não trabalhou mais com ele, mas no Reino Unido eles fizeram a formação de audiodescritores para esporte, justamente com os locutores e comentaristas esportivos. Legal, o pessoal do Reino Unido, trabalho também. Eu acho que considero uma área importante, né? Porque tem muitos esportes que é meio visual. Você pega o tênis, é muito visual. Exato. Mas sempre com pessoas da área. É como o Laércio sempre fala, né, Lívia? Eu quero uma qualidade que seja compatível ali com a transmissão do rádio, né? Que tem os locutores ali, que tem toda aquela fluência e tal, né? E que passem mais elementos descritivos, né? Isso é igual o rádio é muito difícil, né? A TV tem uma outra. A TV tem uma outra linguagem. Mas a TV, ela tá ali, a gente sempre comenta isso, né? Para quem tá ali vendo, então, se for uma transmissão televisiva, as pessoas têm que lembrar que tem pessoas com deficiência visual que não estão enxergando e que precisam dessa narração descritiva, porque às vezes a pessoa tá ali falando sobre o jogo, mas não especificamente sobre os movimentos ali da defesa, da zaga e do goleiro e tal, não é? E vão falando de outras coisas ali, né? Mas quem tá vendo tá acompanhando, e quem não está, não é? Por isso que a grande preferência das pessoas com deficiência visual é pelo rádio, né? Na transmissão esportiva, né? Exatamente. Como a TV trabalha muito com a imagem, então a pessoa não exatamente. Fazia ali tantas, não tinha essa cultura antigamente, né? Então, por isso que seria muito interessante a gente ter essa atividade feita por narradores e comentaristas esportivos, né? Seria muito bom, particularmente como comentarista esportivo e como consultor de audiodescrição, seria muito bom. Muito bom. Acho que você chegou até a fazer uma entrevista com o Maurício Bonato, né? Isso, eu fiz uma entrevista com o Maurício. Isso, E para ele também foi uma experiência muito interessante. Ele ficou muito sensibilizado de saber dessa necessidade, né? Olívia, qual a audiodescrição que você fez até hoje mais difícil, mais complexa? Olha, Felipe, nós fizemos durante 2 anos a audiodescrição do Carnaval de São Paulo, lá no Sambódromo. Foi um trabalho bem complexo, que envolveu um número grande de audiodescritores, consultores, e pelo tipo, porque são 14 escolas desfilando, e cada uma dessas escolas é um grande espetáculo. E não é só você falar o que está acontecendo ali naquele momento, você tem que ter um conhecimento muito grande sobre toda a coreografia, o tema do enredo, não é?
o samba, enredo, e sobre o que a escola, o que a escola vai apresentar, o que é cada ala, cada fantasia, cada carro alegórico. Então, um trabalho bem complexo. As óperas também é um trabalho bem complexo. A gente tem uns 20 dias de preparação, né? Então a gente envolve várias pessoas trabalhando juntas, né? As exposições em museus também são bem complexas. A gente tem que fazer sempre um mergulho, um estudo, né? Então, cada linguagem artística tem a sua complexidade, mas eu penso que o carnaval foi um grande desafio. Nossa, eu imagino ter que estudar cada escola, cada detalhe. Sem dúvida nenhuma. E documentários, vocês já fizeram documentários? Sim, já fizemos vários documentários, vários filmes. A gente faz sempre. Como que surgiu o nome Ver com Palavras? Esse nome foi criado por mim, né? Porque é exatamente o que a gente faz, né? A gente vê com palavras, né? A gente passa o que a gente está vendo, nós transformamos em palavras para que as pessoas, então, tenham esse entendimento. Ficou um nome muito apropriado para a audiodescrição, que traduz exatamente o conceito, né? É o ver com palavras, né? Transformar imagens em palavras. Atualmente, vocês trabalham em quantas pessoas? Entre audiodescritores, locutores, consultores? Hoje eu acho que a gente tem em torno de umas 12 pessoas, entre audiodescritores, consultores, técnicos e administrativo, né? Suportes. Eu acho que nós estamos em torno de 12 pessoas. Aquele radinho, ele é importado, aquele radinho? Não, é fabricação nacional, é um fabricante de Curitiba, Rioli. Nós temos vários fabricantes internacionais também, mas o que a gente usa, que a gente tem na Ver com Palavras, é fabricado pela Rioli, é um fabricante de Curitiba, é o único fabricante nacional. Já aconteceu de dar algum tipo de interferência? Já aconteceu, mas hoje os equipamentos estão cada vez melhores, né? Logo que nós começamos, era uma coisa mais frequente, né? Embora, por exemplo, Felipe, quando o espetáculo tem um som muito alto, a gente tem que pedir para as pessoas pressionarem um pouquinho o fone sobre os ouvidos, né? Para conseguir ir acompanhando a transmissão, né? Mas os equipamentos agora têm melhorado muito a qualidade da transmissão. Aquele rádio precisa ter alguma legalização pela Anatel, alguma coisa assim? Pela frequência? Não, esse a gente não precisa ter uma banda específica, não, que é já é uma frequência ali que o canal que a gente pode utilizar. Nesse caso, a gente não precisa de uma liberação. Olivia, uma coisa que a gente vê bastante hoje também é a audiodescrição de missa, casamento. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a audiodescrição dos eventos religiosos é muito importante também, porque como eu sempre digo, que tem sempre essa parte visual, né? Eu já fiz várias cerimônias religiosas e casamento eu faço muito mesmo. Acho que é um momento muito importante, tanto para os pais que são cegos, os noivos cegos, convidados com deficiência visual. Então a gente faz muito. E sempre preparando, né, com
com antecedência, sabendo todos os detalhes de roupas, dos trajes, dos figurinos, né? Da decoração da igreja, do salão de festas, tudo isso. Eu já fiz também, Felipe, 4 partos já. Nossa, parto deve ser bem difícil. Parto? Já fiz ficando dentro da sala de parto com os pais que são cegos, então eu fico ali falando o que está acontecendo, como é que está, quais são as pessoas que estão presentes ali na sala, o anestesista, circulante de sala, o obstetra, o pediatra e tal, então vou fazendo, já fiz 4 partos. Essa questão de parto nunca teve nenhum problema? Existe alguma lei que dá essa liberação, algo assim? Não tem essa especificidade. Aí é uma conversa da gestante, do pai, com o médico, com o hospital. Aí, sendo autorizado, né, a gente vai. Tem que ter uma autorização do hospital, do médico, né, da sala de cirurgia. Eu fiz, os 4 partos que eu fiz foram cesariana. Eu imagino que deve ser bem difícil para você ter que ali ficar olhando ali o parto e fazer a audiodescrição naturalmente. Exige um preparo também da sua parte muito difícil. Um preparo, sim, sem dúvida nenhuma. Um preparo para saber todos os procedimentos, como é que não é, as pessoas que estão presentes ali na sala, os instrumentos que são utilizados. Mas nesse caso, como fazer uma consultoria, por exemplo, que aí não fica mais difícil um consultor? Mas a gente sempre discute com o consultor, né? Porque eu faço um roteiro, você sempre tem essa preparação, nada é feito sem preparação, Felipe. Como que eu vou chegar numa sala de parto, num casamento sem me preparar, né? Então essa preparação envolve o trabalho do consultor também. Na questão dos casamentos, como que tem reagido os padres, ou mesmo em outras religiões também, enfim, como que tem sido a aceitação? Isso tem sido sempre boa, viu, Felipe? A gente sempre informa que vai ter, né? Porque às vezes na igreja eles podem estranhar alguma coisa, mas por que tá com equipamento e tal, mas a gente sempre comunica e tem sempre uma boa aceitação. Falar um pouco mais devagar, né, para dar tempo de... Não, aí eu não posso interferir, né? O que eu combino é com a cerimonialista na entrada, por exemplo, entrada dos padrinhos. Em vez de ser uma coisa rápida, eu peço para dar um tempinho maior, para dar tempo de falar do traje de cada madrinha e padrinho, né? Entendeu? Então, com a cerimonialista. Agora, durante a fala do padre, eu fico quieta, eu vou falando nos intervalos, certo? Na troca das alianças, na bênção das alianças, nos cumprimentos, tudo. Inclusive tem a pastoral, né, da pessoa com deficiência. Tem a pastoral, já participei, já fiz várias missas, inclusive nós fomos para o Santuário de Aparecida fazer missa lá, que foi até a primeira transmissão pela televisão de um evento ao vivo. Foi transmitida pela TV Aparecida. E eu tenho uma audiodescritora, que é a Fátima Ângelo, que é uma grande especialista em liturgia. Então, ela nos auxilia muito em todas essas questões referentes à religião. Agora mesmo, recentemente, nós fizemos uma exposição em Campo Grande, Memorial Salesiano, que conta toda essa parte da chegada dos padres, a interação com os indígenas, né, essa questão das missões, dos colégios, tudo isso salesianos em Mato Grosso do Sul e Oeste Paulista. Então tem uma exposição muito bonita em Campo Grande, Memorial Salesiano. E aí a Fátima Ângelo
ela deu um suporte muito grande toda nessa linguagem litúrgica, né? Foi muito legal. E formaturas? Já tiveram a oportunidade de fazer formatura? Já fizemos também formatura, uma vez só, mas sei de audiodescritores que já fizeram no Sul também, formatura, que é bem legal. E a audiodescrição de animais? Já teve algum evento assim que teve que fazer ao vivo a audiodescrição de animais? Em zoológico, a gente já fez, há bastante tempo atrás, a gente fez uma visita ao zoológico, aliás, uma visita noturna ao Zoológico de São Paulo, que foi maravilhosa. E o zoológico tem já um projeto de inclusão, né, um projeto de acessibilidade, que os monitores, os educadores mostram os animais, com muitas informações a respeito para as pessoas com várias deficiências. Eles já têm um programa de acessibilidade bem interessante. Legal, essa do zoológico, sinceramente, eu não sabia. O Zoológico de São Paulo. Hoje em dia, todas as TVs, por menor que ela seja, ela tem a audiodescrição? As TVs, principalmente os canais mais conhecidos, como SBT, Globo. A Globo tem uma carga horária de audiodescrição razoável. Agora está sendo inserida também nas novelas, nos filmes, nos programas de entrevistas, nos programas de variedades, de manhã, por exemplo, eles têm uma carga horária boa de audiodescrição. TV Cultura também, a Record alguns programas. Então, eu não tenho essa informação exata com relação a toda a programação com acessibilidade. Eu sei mais da Globo mesmo. E da TV Cultura, que eu já dei vários cursos lá dentro. E a inteligência artificial sendo inserida agora na audiodescrição? Então, olha só, a inteligência artificial é uma ferramenta formidável que a gente tem utilizado muito para pesquisa. Agora, não concordo de usar a inteligência artificial para fazer roteiro de filme, para inserir voz de narração, entendeu? Porque eu acho que a parte humana ainda tem o seu lugar, sem sombra de dúvidas. Você vai fazer audiodescrição de uma obra de arte para um museu, você já vai colocar ali direto a informação da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma excelente ferramenta de pesquisa, mas não para substituir o trabalho humano, criativo, poético do audiodescritor, certo? Você já escreveu algum livro? Sim, já escrevi 2 livros de audiodescrição. O primeiro foi o primeiro material, o primeiro livro sobre audiodescrição do Brasil, Audiodescrição Transformando Imagens em Palavras, que foi organizada por mim e por Paulo Romeu Filho. Foi o primeiro livro sobre o tema do Brasil, que tem artigos de audiodescritores, roteiristas, narradores e consultores. E temos também muitas pessoas que na época faziam parte do público consumidor da audiodescrição. E o outro livro que eu lancei em 2016 é Audiodescrição na Escola, lançado em 2016. Hoje em dia, esses livros, eles estão disponíveis em algum site? Sim, no site da Via com Palavras você tem como baixar esse que foi publicado pela Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Esse primeiro livro está disponível, não estava à venda. Agora o Audiodescrição na Escola, ele está esgotado. Eu estou até para fazer uma segunda edição pela editora Pontes, mas ainda não consegui fazer essa segunda edição. E você tem ideia de escrever algum outro livro? Sim, eu sempre escrevo artigo para periódicos e para os sites, sempre estou escrevendo artigos. Eu acho que é uma responsabilidade de quem faz, de quem trabalha, né,
há tanto tempo com a audiodescrição, eu tenho essa responsabilidade de transmitir esse conhecimento, e na escrita de artigos, de livros, isso é possível, sim. Você já teve a oportunidade de fazer audiodescrição aqui nos nossos países vizinhos aqui da América do Sul? Eu já dei curso em Portugal. Portugal tem a ACAPO, né? Associação de Cegos. Em Portugal eu dei um curso sobre audiodescrição na dança. Foi junto com a OVNI, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, da Mimi Aragon, e com uma companhia de dança, Dançando com a Diferença, do Henrique Amoedo. Aliás, aqui em São Paulo nós temos a Associação de Balé para Cegos Fernanda Bianchini também. Sim, já fizemos vários espetáculos da Fernanda Bianchini, que é uma companhia maravilhosa. Ela desenvolve um trabalho fantástico, né, de formação de bailarinas cegas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Agradecendo doutora Lívia Mota, uma das pioneiras aí na audiodescrição no Brasil. Lívia, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e passasse seus contatos, por gentileza. Certo, Felipe, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre audiodescrição, porque eu penso que ainda hoje é muito importante a informação que mais pessoas, gestores culturais, produtores culturais, né, atores, atrizes, professores, que mais pessoas conheçam a audiodescrição para difundi-la, passar a utilizá-la. Então eu penso que a informação é fundamental, e estar presente aqui hoje na rádio, tendo essa entrevista com você, eu agradeço muito pela oportunidade, porque estamos então fazendo isso, essa divulgação, transmitindo mais informações. E eu convido as pessoas a me acompanharem no Instagram da Ver com Palavras, também temos o YouTube e o site, tá bom? Nós te agradecemos. Conversamos com a audiodescritora Lívia Mota, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.